se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A noiva da igreja de São Francisco. As badaladas do sino ecoavam por entre as ruínas da velha igreja de São Francisco, como se cada som fosse uma prece arrastada ao esquecimento. O tempo havia coberto os vitrais partidos de musgo e poeira, e a praça diante do templo parecia sempre vazia, mesmo quando cheia. Era um lugar que o povo evitava com olhos baixos e passos apressados. Diziam que, certa noite, uma noiva atravessou sozinha a cidade vestida de branco, com um véu arrastando no chão e flores mortas nas mãos. Seu destino era o altar da igreja, onde seu amado, um jovem alfaiate, deveria tê-la guardado. Mas ele nunca chegou. E ela, ali, esperou até os sinos pararem de soar. Após aquela noite, os moradores começaram a relatar aparições. Uma figura vestida de noiva surgia entre os bancos da igreja, caminhando lentamente até o altar. Quem olhava direto para o véu dizia ver um rosto pálido, inchado, como se tivesse se afogado em lágrimas que nunca cessaram. O padre responsável pela paróquia abandonou o local em silêncio, sem levar seus pertences. Uma única anotação foi encontrada no antigo confessionário: ela ainda espera, e agora não aceita mais esperar sozinha. Desde então, ninguém mais celebrou missa naquela igreja. Cães latiam para as portas fechadas do templo e evitavam urinar nos seus muros. Crianças que brincavam nas redondezas voltavam chorando para casa, dizendo ter ouvido a música de um casamento tocando sozinha dentro da igreja, mesmo sem luz, mesmo sem gente. Com o passar dos anos, a história da noiva virou lenda, e a igreja virou ponto turístico de quem buscava emoções fortes. Influencers, youtubers e caçadores de fantasmas se revezavam tentando filmar aparições. Alguns conseguiam capturar sussurros. Outros, sombras. Poucos, coragem para voltar uma segunda vez. Mas numa noite abafada de outubro, um grupo diferente chegou à cidade. Eles não queriam views, queriam respostas. Diziam estudar manifestações espirituais ligadas a promessas quebradas. E acreditavam que a noiva da igreja de São Francisco era mais que uma alma perdida, era um portal. E foi nessa noite que tudo se intensificou. O grupo era composto por 4 pessoas: Helena, médium; Otávio, cético; Lucas, especialista em história local; e Clara, filha de uma mulher que desaparecera 20 anos antes nas escadarias da igreja. Eles chegaram discretos, sem divulgar nas redes, e se hospedaram em uma pousada próxima ao centro histórico. Durante o dia, visitaram arquivos da prefeitura, consultaram registros antigos e ouviram os moradores mais velhos. Descobriram que, além da noiva, outros desaparecimentos haviam sido conectados ao local: um padre, 2 senhoras da limpeza e uma criança, todos vistos pela última vez dentro ou ao redor da igreja. Helena foi a primeira a sentir a opressão. Mal colocou os pés nos degraus da entrada e teve um desmaio repentino. Ao acordar, disse ter visto o rosto da noiva, mas ele estava partido em espelhos, cada reflexo mostrava uma dor diferente. Ela quer se casar, sussurrou, mas não sabe mais com quem. Otávio, mesmo cético, admitiu que havia algo diferente no ar. Equipamentos eletrônicos funcionavam mal ao redor da igreja. O relógio do celular girava ao contrário. Áudios gravados no local saíam distorcidos, como se fossem vozes cantando em lamento. Uma delas, Clara, reconheceu como sendo da própria mãe. À noite, decidiram entrar. Levaram lanternas, câmeras infravermelhas e um gravador antigo que, segundo Helena, captava mais que ondas sonoras, captava vontades. Ao cruzarem a porta, o som do mundo pareceu se calar. Até a respiração soava abafada, como se os próprios pulmões se recusassem a funcionar ali dentro. As velas nos candelabros, que há muito haviam sido queimadas, acenderam-se sozinhas, uma a uma, banhando o ambiente com uma luz alaranjada e indecente. A noiva apareceu ao fundo, entre colunas rachadas, caminhando com o véu flutuando como se estivesse submerso. Seus olhos não procuravam mais. Eles exigiam. Clara caiu de joelhos. Sentia a presença da mãe, mas não a reconhecia. Era como se o espírito tivesse sido deformado pelo tempo, costurado com a dor da noiva. Lucas, horrorizado,
tentava ler trechos de um diário antigo que encontrou sob o altar. As palavras surgiam e desapareciam na página, escritas com sangue fresco. Otávio, ao olhar diretamente para a noiva, finalmente acreditou. Mas era tarde. O sino tocou uma única vez. E então, o tempo parou. Helena gritou para que todos fechassem os olhos. Disse que, se vissem a noiva por mais de 7 segundos, ela começava a enxergar através de seus olhos. Lucas já não respondia, parado, encarando o véu que girava lentamente, como um redemoinho. Seu rosto começava a se desfazer, como cera sob calor. Clara foi puxada por Helena até os fundos da igreja, onde encontraram a sacristia trancada com correntes enferrujadas. Mas ao tocarem nas correntes, estas se soltaram como se tivessem esperado por aquele momento. Dentro da sala, um vestido de noiva antigo estava estendido no chão, sujo de terra e vinho. Ali, as vozes se intensificaram. A noiva sussurrava promessas de amor eterno, mas em tom de ameaça. Você prometeu, você jurou, agora será meu para sempre. Clara sentiu um arrepio na nuca ao perceber que a voz não era apenas da noiva, mas também da sua mãe, repetindo as mesmas palavras. Otávio, tentando proteger o grupo, acendeu um crucifixo antigo encontrado entre os bancos e leu versos bíblicos em voz alta. Por um instante, tudo tremeu. A luz das velas apagou-se. Mas quando reacenderam, havia mais noivas no altar, todas sem rosto, todas flutuando em silêncio. Helena percebeu que estavam presos em um ciclo de casamento nunca consumado. Cada espírito ali era alguém que havia tentado ajudar, alguém que aceitara casar com a noiva para livrá-la de sua dor, mas acabará fundido à sua essência, eternamente parte do cortejo espectral. No diário que Lucas ainda segurava, uma frase se destacava em tinta viva: se não pode ir até o altar com amor, ela arrastará até o altar com medo. A igreja, então, começou a se fechar sozinha, portas rangendo e lacrando cada entrada. Eles estavam dentro da cerimônia. O relógio de Clara apitou exatamente às 23h33. Era a mesma hora em que sua mãe desaparecera. E foi quando Clara entendeu. A noiva não queria apenas um noivo. Ela queria substituir a noiva que nunca foi. Ela queria reencenar a cerimônia com todas as peças completas. E a peça final era Clara. A sacristia transformou-se em um corredor sem fim. Helena puxava Clara pela mão, mas a cada passo, pareciam andar mais para dentro do templo. Otávio desaparecera. Sua lanterna jazia no chão, ainda acesa, mas o som ao redor dela era como alguém chorando entre os bancos. Lucas começou a ler os nomes escritos nas paredes cobertas de fuligem. Eram todos os desaparecidos da cidade. A última linha ainda não estava completa. Nela, podia-se ler Clara de, e o restante estava sendo lentamente entalhado, letra por mãos invisíveis. Helena caiu de joelhos. Disse que estava ouvindo os votos sendo repetidos. A noiva estava ali, atrás delas, com o véu se movendo contra o vento que não existia. Prometo te amar, honrar e obedecer, mesmo na morte. Cada palavra era um eco que vibrava nos ossos. Clara gritou pela mãe. Um vulto surgiu do teto rachado, caindo como uma marionete cortada. Era sua mãe, mas seus olhos estavam costurados com linha escura. Ela sorria, como se estivesse em paz, mas sua boca sussurrava algo que Clara não conseguiu entender. O altar brilhou com uma luz fúnebre. Um organista invisível começou a tocar a marcha nupcial em um órgão que não existia mais. As noivas espectrais alinharam-se ao longo do corredor principal. Helena segurou a mão de Clara com força, mas não havia mais saída. Lucas, em desespero, leu em voz alta o final do diário: para quebrar o laço, é preciso fazer a noiva sangrar, e apenas alguém da linhagem original pode fazê-lo. Helena olhou para Clara com olhos arregalados. Sua mãe era descendente do primeiro padre desta igreja. O sino tocou 7 vezes. A cerimônia começara. E a noiva estendeu um buquê de flores mortas para Clara. Se aceitasse, tornaria-se uma delas. Se recusasse, seria levada à força. E então, Clara fez sua escolha. Clara segurou o buquê com as 2 mãos. Por um instante, tudo parou. A igreja silenciou,
as luzes se apagaram e o som da marcha cessou. A noiva aproximou-se, e agora seu rosto estava visível, uma máscara de dor e desespero, com olhos onde chamas azuis ardiam em lágrimas eternas. Com um movimento rápido, Clara puxou uma das hastes do buquê e revelou uma lâmina antiga, escondida entre as flores. Era a mesma que sua mãe levava no dia do desaparecimento. Com os olhos fixos na noiva, ela murmurou, por você, e por todas. E cravou a lâmina no peito da aparição. Um grito desumano rasgou a igreja. As paredes tremeram, os bancos se despedaçaram, e as noivas começaram a desintegrar-se em véus de poeira. O véu principal caiu no chão, murchando como tecido afogado. A luz voltou em lampejos, e a porta da igreja se escancarou. Clara caiu, exausta. Helena correu até ela, segurando-a. Lucas apareceu coberto de sangue seco, mas vivo. Otávio estava fora da igreja, desacordado, como se tivesse sido cuspido do pesadelo. A madrugada chegou com um vento frio e libertador. No centro da igreja, restava apenas o vestido rasgado da noiva. E uma rosa branca crescendo entre os escombros. Clara chorou pela mãe, mas soube que, enfim, ela estava livre. A maldição havia sido quebrada, mas não destruída. A igreja de São Francisco agora dormia, mas sussurrava. Eles deixaram a cidade naquela mesma manhã, e juraram nunca mais falar do que aconteceu ali. Mas em noites de lua cheia, se escuta um sino tocar sozinho, mesmo sem torre, mesmo sem igreja. E em alguma parte do mundo, uma noiva ainda espera. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode